Fala galera, estamos aí com mais um vídeo, é onde a gente vai estar mostrando o processo de reparo desse Audi A3. Tem um ralado na parte traseira do paralama, como vocês estão vendo. Para esse reparo nós resolvemos, em vez de usar uma massa para fazer o preenchimento desse risco, nós resolvemos usar o primer. Usamos a linha da Skylac, acho que, se não me engano, Skyfast, de secagem rápida. Antes de mais nada, e para logo em seguida eu vou estar fazendo a aplicação da segunda demão, um pouco mais concentrada na área onde tinha realmente a parte do risco. Vocês estão vendo que tem aí um reloginho correndo. Na verdade, esse reloginho é o horário que a gente fez o reparo, né? Então, você vai ter uma ideia aí de quanto tempo nós levamos, né? Para esse reparo, a gente levou mais ou menos umas 3 horas e meia, mas teve pausa no meio, a gente conversou bastante, mas aí você tem uma ideia do tempo levado aí, meio que corrido do tempo para fazer esse tipo de reparo aí em uma área dessas. Aí na segunda aplicação da segunda demão de primer, eu concentrei bastante aí, eu não quis abrir muito o primer porque depois eu ia ter que lixar, né? Então eu apliquei bem para fazer o preenchimento onde tinha a área do risco, né? Aí uns 10 minutos, você viu que eu já abri a proteção do, do plástico para não correr o risco de derreter o plástico em cima da tinta. Aí a gente foi controlando com o termômetro uma temperatura de entre 60 e 70 graus. Uns 10 minutos de secagem aí já foi suficiente para começar a lixar. Você pode perceber aí que tem, é óbvio, né? Tá, ficou a marca do primer, né? Com a fita, né? Então, eu fui bastante criterioso no lixamento, tá? Eu comecei a lixar aí com uma lixa 400, o inicial, e para fazer a parte da borda, do arremate do primer, eu já parti para uma 800, lixa meio seco. Eu gosto muito de usar o lixamento a seco, tá? Não curto muito usar a parte de lixamento molhado. É, e aí então você vê que eu praticamente removi todo o primer, né? Eu deixei só realmente o primer onde tinha a parte de dano aí, concentrei bastante nessa parte desse vinquinho, né? Aí numa nota de rodapé, puta que pariu, a Audi fazer esse vinquinho é só para foder o proprietário do carro, né? Porque, assim, tá, na minha opinião não é bonito e qualquer coisinha você rala, né? Um vinquinho bem desgraçado ali, né? Então aí a gente, depois de feito o lixamento, né? Estamos pronto para começar a fazer a cobertura de pintura. Eu fiz aí o asepsia do local, né? A limpeza com, com o desengraxante e a gente começa a fazer a aplicação de pintura. Na aplicação de pintura, geralmente a gente costuma fazer uma aplicação pulverizada, né? Para isso aí, né? Para essa área de pequenos reparos, a gente acaba pulverizando bastante. Então, o que você tem que levar em conta é que quando você faz essa aplicação pulverizada e você precisa fazer uma boa cobertura, essa tinta ela provavelmente vai acabar ficando um pouco como se fosse grãozinho de areia. Então, você tem que pensar que você sempre vai ter que estar lixando isso aí para deixar o mais liso possível, ou deixar bem liso antes de você aplicar o verniz.
Rodrigo, eu acho que não estragou, mas... Ah, mandou um pouco aí. Muito azar, né? Olha aqui. Ó. Quer fechar aí? Então eu estou deixando algumas partes interessantes do áudio meu e do Eduardo para vocês verem aí, um pouco da nossa conversa e alguns pontos que eu achei pertinentes para a parte da discussão. Fechou? Eu acho que para garantir, Nossa, ficou bala. você queria uma boa carregada, ele puxou até brilho, né? É mesmo. Nossa, Rodrigo, Foi? ficou bom, hein? Depois dá uma quebradinha e pule. Nem precisa de verniz. Por que ficou brilhante? Porque eu carreguei mais. Mas ele vai fosquear. Eu não você entendeu? Eu fiz ele mais, não pulverizei tanto, ó. Você ligou? Oi? Ligou? Eu vim com o dedo Não. ali, tá filmando. Eu vim com o dedo bem pesado, aqui, assim, ó. Puxando toda a tinta. Aparentemente tá, sei que tá ok, vamos ver o verniz agora, né? E vamos fosquear um pouquinho mais aqui? Vai, né? Aqui tá com brilho. Ah, tá, por causa do verniz? Sim. Né? Vamos abrir com qual? Com a 3000? Dá pra dar uma descontaminada. De tinta você acha que tá bom, né? Cobriu bem. Para vocês verem que não tem uma regra muito definida, né? Até onde você abre, quanto você lixa. É tudo muito subjetivo, aí depende da hora do que você está fazendo, você é muito do feeling, né? De como você está fazendo o reparo, do que você decide fazer na hora, né? Então aí com a luz aí, a gente teve certeza que estava totalmente coberto, que não ia ter um problema de cobertura de aparecer o primer por baixo, o cinza por baixo. E fizemos o último lixamento para conferir que estava tudo lisinho e iniciamos com a primeira aplicação de verniz, tá? Bem localizada. E logo em seguida, quando eu faço a troca do potinho, eu estou usando o verniz aí no primeiro pote, eu tenho outro pote só com o thinner de retoque. E aí eu arremato só a parte onde fez a névoa. Tá abrindo com... Cuspiu ali? Ele cuspiu sujeira, mas ali não tem verniz, né? Esse é o verniz. Esse é o verniz. Tá? Vem mais pra cá. Mais? Aí. Até aí. É onde tinha aquela marca. Eu já tinha coberto um pouquinho mais. Já? Não, tá bom. Tá? O tino de retoque, ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai diluir o verniz, a névoa do verniz aplicado por cima. Ele não vai diluir o verniz original do carro que já está curado. Nesse caso não era nem verniz, né? A tinta do carro é um PU branco. Então, a função do thinner de retoque é diluir. Quando você aplica o verniz por cima,
a névoa que cai ali, ela fica bem fosca. Então o tino de retoque ele vai diluir essa névoa e vai fazer ela desaparecer, facilitando muito a parte de polimento e acabamento, né? Dois baixos. Ah, não. Aí não. Acho que um parte pra tinta e o outro pra verniz. Eu acho que neutro. Matou. É. Aí foi um pouco a nossa discussão sobre o que aconteceu. Como a gente usou um aerógrafo só, quando foi aplicar o verniz, o aerógrafo a gente não teve tempo de fazer uma limpeza total entre uma etapa e outra, entre a pintura. Aí no verniz ele acabou dando umas duas guspidinhas aí de sujeira que o Eduardo acabou tirando depois no polimento, né? Então a gente estava discutindo a necessidade de você ter realmente, o mais interessante se você vai trabalhar com você ter dois aerógrafos diferentes, usar um só para verniz, outro só para pintura e evita ter esse tipo de problema. Pelo horário a gente não conseguiu dar o acabamento no dia, né? Aí o Eduardo fez a parte de polimento uma semana depois, né? Que o cliente liberou o carro, mas ficou bom, né? Pela câmera aí praticamente não dá para ver nada, ficou uma pequena marquinha de cicatriz, mas o importante é que o cliente curtiu, né? Gostou e é isso aí. Tá? Se vocês curtiram, não esquece de se inscrever no canal.